E se Celso Portiolli, um dos grandes nomes do SBT, estivesse prestes a atravessar a ponte e aparecer na Globo? Essa possibilidade voltou a movimentar os bastidores da televisão e deixou muita gente surpresa. Afinal, Celso é um dos rostos mais associados ao SBT e construiu uma relação muito forte com a emissora e com o legado de Silvio Santos. Mas por que o nome de Portiolli começou a ser relacionado à Globo? E será que existe realmente uma negociação acontecendo? A Globo estaria de olho justamente em um dos apresentadores que mais chama atenção aos domingos? Então já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque essa história promete. Tudo começou depois de uma situação que chamou bastante atenção durante o programa Caldeirão. Em uma brincadeira, foi feita uma pergunta aos participantes: se o parceiro permitisse uma única traição, qual apresentador de televisão seria escolhido? E o resultado surpreendeu. O nome de Celso Portiolli apareceu entre os mais desejados, provocando reação dos participantes e também do próprio apresentador. A situação rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e virou assunto entre os fãs de televisão. Mas o curioso é que, paralelamente a essa brincadeira, já circulavam comentários sobre um possível interesse da Globo em contratar Celso. Ou seja, o nome dele estava em evidência por dois motivos diferentes. De um lado, a repercussão da pesquisa. Do outro, os rumores de bastidores sobre uma possível mudança de emissora. A Globo estaria de olho? Segundo o material que repercutiu nos bastidores da televisão, a Globo estaria avaliando a possibilidade de contar com Celso Portiolli em sua programação. Um dos motivos apontados seria justamente o desempenho do apresentador aos domingos. Celso se tornou uma figura muito importante para o SBT e conseguiu manter uma presença forte em uma faixa de horário extremamente disputada. E é exatamente aí que entra a estratégia da Globo. A emissora enfrenta o desafio de fortalecer sua programação dominical e, diante disso, um nome já consolidado como Celso poderia ser visto como uma alternativa interessante. A lógica seria simples: se não é fácil vencer um concorrente, por que não tentar trazer o concorrente para dentro de casa? Mas existe um enorme problema nessa história. Celso Portiolli tem uma relação histórica com o SBT. O apresentador sempre demonstrou carinho pela emissora e pelo legado de Silvio Santos. Por isso, uma eventual mudança não seria algo simples. E quando falamos sobre grandes apresentadores deixando o SBT, existe um histórico que não pode ser ignorado. O material também relembra casos de profissionais que receberam propostas da Globo e encontraram dificuldades para deixar o SBT por causa de questões contratuais. Um dos exemplos citados é o de César Filho. Outro caso histórico lembrado é o de Gugu, que chegou a ser associado a uma ida para a Globo, mas acabou permanecendo ligado ao SBT. Isso mostra como a relação entre grandes apresentadores e a emissora de Silvio Santos sempre foi muito mais complexa do que simplesmente receber uma proposta e mudar de canal. E será que algo parecido poderia acontecer com Celso? A grande questão é: o que Celso Portiolli poderia oferecer para a Globo? Primeiro, experiência. Segundo, identificação com o público. Terceiro, espontaneidade. Celso construiu ao longo dos anos um estilo bastante próprio, com humor, improviso e interação com a plateia. E esse perfil poderia justamente ser uma das peças que a Globo procura para revitalizar o domingo. No material original, também aparece uma crítica à programação dominical da emissora, especialmente pela percepção de que alguns formatos perderam espontaneidade e ficaram excessivamente produzidos. Nesse cenário, um apresentador acostumado ao improviso e ao entretenimento ao vivo poderia representar uma mudança de estratégia. Mas é importante destacar: rumor não significa confirmação. Até que exista um anúncio oficial, não dá para afirmar que Celso Portiolli esteja deixando o SBT ou que tenha assinado contrato com a Globo. E aqui fica a pergunta: será que Celso Portiolli realmente combinaria com a Globo? Porque existe outro lado dessa história. Talvez justamente aquilo que faz Celso funcionar tão bem no SBT seja a liberdade que ele encontrou na emissora. Levá-lo para a Globo poderia significar uma grande oportunidade. Mas também poderia representar o risco de mudar completamente o estilo que conquistou o público. E essa é uma questão que os fãs certamente vão discutir muito. Agora queremos saber a sua opinião. Se a Globo realmente fizesse uma proposta para Celso Portiolli, você gostaria de vê-lo na emissora? Ou acha que ele deve continuar no SBT, onde construiu toda a sua trajetória? Comenta aqui embaixo: Celso fica no SBT ou a Celso vai para a Globo?
Vamos descobrir de que lado está a maioria. Se você gostou dessa história, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas notícias dos famosos e os bastidores da televisão. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!